Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam todos bem-vindos ao Rotary na TV, aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET, para as cidades da Baixada Santista. Lembrando que nas mídias sociais, no facebook.com/Rotary na TV, você acompanha nossas fotos, reapresentações e programas inéditos. No canal oficial da emissora TV Com no YouTube, também é possível assistir todos os programas e reapresentações na íntegra. Acessem lá no canal oficial da TV Com, emissora TV Com no YouTube, e acompanhem também os nossos programas em qualquer lugar do planeta. Na edição desta semana, a gente recebe o médico psiquiatra Miguel Rezende, membro do Rotary Clube de Santos Oeste, vai falar um pouquinho das suas experiências em Rotary. Ele que também é médico do trabalho, também tem outras especializações, tem um trabalho aí de 30 anos já na área da medicina, e vai falar um pouquinho por que escolheu o Rotary como alternativa de vida também, de voluntariado, e por que não aplicar os projetos da medicina junto com os companheiros de Rotary. E falando em projetos, tem uma ação muito bonita que é o Setembro Amarelo, que a gente teve aí todo difundido no mês de setembro, mas pela importância da temática não fica somente enfatizado no mês de setembro, e sim há necessidade de divulgar durante todo o ano de forma permanente, que é um projeto de prevenção ao suicídio, e o Miguel Rezende vai poder discorrer sobre o assunto com a gente hoje. Muito obrigado pela presença hoje, doutor Miguel. Obrigado, Marcelino, obrigado pela oportunidade da gente poder estar aqui divulgando imagem pública de Rotary e divulgando o projeto de Setembro Amarelo. Legal, pessoal, todos vão ficar um pouquinho entusiasmados com a temática. É muito importante o tema suicídio. O Setembro Amarelo, de forma muito digna, justa e importante, acaba tocando nessa ferida que às vezes a gente fica sem conhecê-la, a própria mídia às vezes não divulga por questões editoriais, até por respeito às famílias, mas existe remédio, existe acompanhamento, existe terapêutica para a temática do suicídio. Falando em Rotary, doutor Miguel, o que te levou à entidade, a gente pesquisando o teu currículo, você teve aí o desafio e a coragem de presidir 3 vezes Rotary em 2 clubes diferentes, é isso? Quando eu entrei em Rotary, em 1991, não tinha ideia do que era Rotary. Fui convidado por um companheiro, meu primeiro padrinho, Fernando Marques, e fui para o Rotary São Vicente. Passei até 99 lá, fui presidente em 97, 98, e comecei a aprender o que era Rotary, o que era servir a comunidade, o que era desenvolver projeto, e aos pouquinhos a gente vai se familiarizando com o mundo rotário e ver que tem muita coisa que a gente pode fazer sem gastar dinheiro. Muitas vezes com boa vontade, com perseverança, com boas ideias, boas ideias. E fazer isso tentar fazer o mundo funcionar melhor. Então, por questões profissionais, que em 99 eu estava fazendo a pós-graduação, e era na segunda-feira, no dia da reunião do São Vicente? São Vicente, não tinha condição de continuar, querendo continuar em Rotary, vim para o Santos Porto. Fiquei até julho do ano passado, durante 15 anos no Santos Porto, 9 vezes protocolo, 4 vezes DQA e 2 vezes presidente seguida. Teve uma questão, eu entreguei a presidência e o companheiro que assumiu teve alguns problemas, não teve como se manter na presidência, 2 meses depois. Então, voltei, fez uma gestão dupla. Fiz uma dobradinha lá e a gente levou o clube. O Porto tem uma característica que eu fui muito ajudado pelos presidentes mais antigos, na época, principalmente pelo Dirceu Vieira, que era
tinha sido governador, né? Também participei da governadoria do Dirceu. E tocamos o clube. Ano passado, por algumas questões éticas minhas, eu preferi sair do clube e, começo desse ano, tomei posse no Santos Oeste, onde... Já ocupa cargo lá também? Não, ainda não. Não? Não. Sem cargo, pretendo ficar algum tempo... Mas tem um desafio do projeto Setembro Amarelo, né? O meu cargo dentro do Santos Oeste é fazer o Setembro Amarelo funcionar. Setembro Amarelo, um projeto de prevenção ao suicídio, ele vem da Organização Mundial de Saúde, de 4 anos atrás. Há 3 anos, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, trouxeram o projeto para o Brasil. Primeiro estado a fazer foi Santa Catarina, onde eles tiveram um resultado muito expressivo, muito interessante. O Pimentel, que é era o presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, fez um trabalho muito presente, muito interativo com entidades tipo Ministério Público, Promotoria do Estado e outras entidades de peso em Santa Catarina, e conseguiu fazer o projeto ganhar uma expressão que, no ano seguinte, que foi ano passado, já outras cidades brasileiras adotaram o projeto. E esse ano nós temos 343 cidades no Brasil falando de Setembro Amarelo, divulgando a imagem. O Setembro Amarelo tem uma característica meio peculiar. Nós conseguimos em cada cidade que um monumento dela seja iluminado de amarelo durante o mês de setembro. E um monumento que dê visualização e que dê expressão. Santos, nós tivemos a Pinacoteca Benedito Calixto durante o mês de setembro iluminado de amarelo em função do projeto. Isso para a gente foi uma parceria muito interessante, muito viva, porque está num ponto da cidade que, por informações da prefeitura, passam em torno de 30 mil pessoas dia. Em frente à Pinacoteca. Em frente à Pinacoteca, Avenida da Praia, ponto importante da nossa cidade. Então, nós conseguimos esse avanço. Então você, pessoal que está em casa nos assistindo, é importante saber, a gente está vivendo aí o mês de outubro, que tem a campanha do Outubro Rosa também, que é a prevenção do câncer de mama. Então muitos monumentos, prédios públicos, prédios privados iluminados na cor rosa, e você deve se perguntar quando vê algum prédio também na cor amarela. Importante saber que é o Setembro Amarelo, que é o projeto de prevenção ao suicídio, que o Dr. Miguel vai trazer dados importantíssimos para a gente, que assim como o câncer de mama, várias outras patologias que acabam aí acabando com a vida humana de forma silenciosa, se a gente não se perceber do perigo, né, não se atentar ao perigo. O suicídio também é uma patologia, né, é um distúrbio psiquiátrico, e que às vezes há tempo hábil de salvar vidas ou a vida do suicida, e para isso o Dr. Miguel Rezende tem dicas importantes, tem informações a trazer ao Rotary na TV hoje sobre o Setembro Amarelo em cima dessa temática. Doutor, em nível Brasil, né, na esfera nacional, qual é o percentual, qual é a estatística do suicídio nacional? Bem variada dependendo do estado. O estado que tem um índice maior é o Rio Grande do Sul, por dados do Ministério da Saúde, em torno de 8 pacientes cada 100 mil habitantes por ano. Onde tem os menores índices, Bahia, Maranhão e Paraíba, onde estão em torno de 2 suicídios a cada 100 mil habitantes ano. Existia um dado que também a gente tem que levar em consideração. Estados mais evoluídos têm notificação do ato suicida. Estados, alguns,
não notificam. Então dá essa diferença de números. A nossa média, Brasil, está em torno de 4 suicidas a cada 100 mil por ano. Então, 4 pessoas se matam numa população de 100 mil habitantes a cada ano no Brasil. A cada ano no Brasil. E a maioria dos países que tem um índice de suicídio maior, chegando a 23, a 27 a cada 100 mil habitantes por ano, são países do hemisfério norte, onde tem clima frio, onde tem uma noite maior. Isso agrava os quadros depressivos e isso automaticamente induzem um risco de suicídio maior. É verdade aquele dado que às vezes a gente leva para a questão da lenda urbana, né? Mas os países nórdicos, eles têm esse nível acima do padrão mundial? Dinamarca, Suécia, Finlândia, a própria Islândia, os índices de suicídio lá são altos? São altos em função exatamente dessas características. Da falta de luz. Perfeito. Hoje, com o desmembramento da Rússia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em vários países, esses países tomaram a frente do norte europeu. Do norte europeu, e o leste europeu está com uma incidência maior. E, doutor Miguel, em termos da faixa etária idosa, o senhor comentava para a gente nos bastidores que tem um percentual de 30% de aumento, é isso? Nos últimos anos, explica melhor isso. Nos últimos 3 anos, o índice de suicídio vem aumentando de 2012 para 2015, na faixa etária acima de 80 anos, em 30%. Tá, e dentro desse número, o trabalho que a Associação Brasileira de Psiquiatria realiza em cima, vocês acreditam a qual fato o idoso acima de 80 anos vem se matando? A depressão, né, na terceira idade é uma realidade? A depressão, o isolamento, o próprio rejeito pelo idoso. Hoje, o que a gente vê na sociedade de modo geral, principalmente numa sociedade de um poder aquisitivo menor, o idoso passa a ser um peso morto. E, automaticamente, é meio que rejeitado, meio que excluído, isso mostrado a ele. E a hora que ele se sente uma boca a mais a comer, um braço a menos a produzir, ser um peso morto dentro de uma família, isso daí aumenta muito a incidência do suicídio nessa faixa etária. Tá, e doutor Miguel, existe aquela faixa etária entre 20 e 39 anos de idade também, que ela representa um índice importante nessa estatística, né? Os maiores índices de suicídio no Brasil e no mundo, 20 aos 29 e dos 30 aos 39. Uma diferença muito pequena nessas duas faixas. Então, por isso a gente junta... Faz dos 20 aos 39, uma faixa única. 39 como uma faixa única, e a gente tem aí em torno de 45% a 50% nessa faixa dos suicídios. Hoje, começa a se preocupar também com o suicídio em adolescente. Que representa um percentual menor, mas já chama atenção pelos números. Já começa a chamar atenção. Aí tem uma outra característica, a imaturidade, a dependência ou o uso de substâncias psicoativas, muito ligado à cocaína, muito ligado ao crack, e hoje a maconha geneticamente modificada que se tem no mercado também começa a aumentar esses índices, também começam a piorar esses quadros, como também a maconha hoje já comprovado que começa a desencadear quadro de esquizofrenia. Meio fora do tema de hoje, mas é uma outra coisa que está preocupando também bastante a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. E, doutor Miguel, essa faixa etária que começa a preocupar na adolescência, ela vai de qual idade a qual idade? Olha, já começa a apresentar alguns casos de suicídio com 12 anos.
Então, dos 12 aos 17, essa incidência está aumentando. E, doutor, existe alguma correlação ao conflito de gênero, de identidade? Há uma correlação entre família de pais separados, ou a própria violência sexual, ou bullying na infância? Os estudos apontam alguma linha nesse sentido? Tudo isso ajuda. Os fatos isolados normalmente não levam ninguém a... É que nem um avião que cai, é sério, uma série de falhas que ocorrem o problema. Falhas que ocorrem. Por exemplo, a identidade sexual não é essa identidade que vai levar, mas uma rejeição da sociedade. A rejeição da sociedade, uma coisa extremamente, na minha concepção, falsa, porque está aí, e não é problema. Eu não vejo a opção do homossexualismo como problema. Eu acho que a pessoa tem que respeitar aquele que quer ser feliz. Foge a conceitos da sociedade? Não sei. Tá? Se a gente for ver, voltar na história antiga, a homossexualidade era uma coisa praticada livre e abertamente. Se conscientizou que teria que ser a vida normal hétero. Novos padrões foram estabelecidos. Novos padrões heterossexuais. Perfeito. Se a gente for pensar em uma família que quer ter um filho pelas formas tradicionais, só existe caminho heterossexual. Agora, não estamos discutindo o relacionamento afetivo. Tá? E dentro do relacionamento afetivo não tem o que discutir. Se existe aquela orientação, aquela opção, tem que ser respeitada. O indivíduo, muitas vezes, não escolhe. Existem estudos que já dizem que ele nasce predisponente a ser. E nada vai mudar. E mesmo os que escolhem, porque sentiram que, naquele aspecto, era ele seria mais feliz para ele, onde ele estaria se encontrando e realizado. Então não existe crítica à homossexualidade, do meu ponto de vista. Agora, existe o espírito machista brasileiro que, meu filho gay não. E isso daí começa a rejeição e disso aí levando ao suicídio. Legal, a gente vai fazer um intervalo rapidinho agora, o assunto é bom, o assunto é importante, o assunto desperta o interesse pelo conhecimento. No segundo bloco, o doutor Miguel Rezende fala um pouquinho mais do projeto Setembro Amarelo, prevenção de suicídio. A gente volta já já, pessoal. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555.
Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o Rotary na TV, aqui pela sua TV Com, recebendo hoje o Dr. Miguel Rezende, médico psiquiatra, membro do Rotary Clube de Santos Oeste, que está falando um pouquinho do Setembro Amarelo, projeto de prevenção de suicídio, que eu não gosto de deixar ele só fechado no mês de setembro. Eu acho que é um projeto tão bacana e o Dr. Miguel também levanta essa bandeira. Suicídio é uma causa do dia a dia, é uma causa para ser tratada o ano inteiro. Doutor, rapidamente, os índices entre mulheres e homens. Parece que as mulheres tentam mais vezes o suicídio, mas os homens é que efetivam a prática na sua integridade. Nas tentativas, a mulher de 4-1, 4 mulheres para 1 homem tentam. Na resolutividade, 3 homens para 2 mulheres. Então os homens acabam morrendo mais que as mulheres. A tentativa do homem normalmente é uma tentativa mais eficaz. Doutor, é uma coisa, um assunto muito chato de ser tocado, mas os métodos, arma de fogo, como é que isso também é tratado nos estudos? Como que isso é levantado? Os métodos são aqueles que o paciente, vamos chamar de paciente, tem acesso. Se for arma de fogo, arma de fogo. O mais normal que a gente tem são as intoxicações por comprimido. O paciente vai estocando comprimido, estocando, até a hora que ele tem uma quantidade grande e faz a ingesta. Seria overdose? Overdose. Ou por venenos, tipo chumbinho, formicida, que infelizmente é de fácil acesso. No mercado, né? No varejo. mercado, que eu acho que isso devia ter um controle mais rígido. Doutor Miguel, a gente tem aquela sensação de que, o senhor vai falar um pouquinho da impulsividade, mas eu aqui, vamos me usar como exemplo, eu posso querer o suicídio nesse exato momento, e daqui 2 minutos, um momento de entusiasmo, felicidade na família ou entre os amigos, e eu desisto dessa ideia. A impulsividade também é um dos fatores. Sim, na impulsividade a gente temos o seguinte, o fato de tentar ou de cometer o ato, normalmente dura de alguns minutos, no máximo até 1 hora. Se conseguir abordar um suicida, nesta fase, se consegue resgatar. Podemos pensar que 90% dos suicídios podem ser evitados. 90%? Tá? É um número significativo. É muita coisa. Tá? E assim, se a gente for ver que existem uma série de fatores, uma série de dados que vão sendo dados pelo paciente ao longo de um tempo, que demonstra que ele vai tentar. Em breve nós vamos estar com o site www.setembroamarelo-santos.com.br no ar, com essas informações, com essas dicas, e coisas que têm que ser percebidas. Aquele paciente que de repente, olha, pode ser a última vez que eu vou te ver. Puta, foi um prazer, adeus. De repente liga para alguém que não vê há anos. Pô, tô te ligando, tá com saudade, liguei para me despedir. Então, são coisinhas pequenas, aparentemente... Fora da rotina? Aparentemente básicas, assim, mas fora da rotina do paciente. Isso tem que ser levado em consideração, isso tem que chamar atenção. Levar essa pessoa a um tratamento. Isso não seria a ideação suicida, a ideação seria um outro tipo de comportamento. A ideação suicida é alguma coisa que o paciente traz. A ideação é a ideia de se matar. Tá? E isso faz parte dela. Ele pode trazê-la por anos. Por anos. Pode alimentar essa ideação por anos, pode nunca colocar em prática, ou como pode também, num momento de impulsividade, colocar isso em prática e
efetivamente consumar o suicídio. Então, o familiar deve ficar sempre atento se o ente querido começa a organizar detalhes e fazer despedidas. Isso também é um sinal. Aquele paciente que, de repente, tinha algumas propriedades, resolveu começar a tirar tudo do nome, tá? Pacientes fazer com doenças testamento. graves, fazer testamento. Começa a, vamos dizer assim, deixar entre aspas, limpar tudo que ele tem. Isso vai para o filho, isso vai para o outro, pá, e deixa isso resolvido. Preocupe-se. Pacientes com doenças graves, quadros neurológicos, HIV, A própria a depressão. oncologia de modo geral, são quadros que levam a um processo depressivo e uma depressão grave leva ao suicídio. E tem os transtornos mentais também, né, doutor, que são relevantes nesse sentido. Existem uma série de doenças mentais. O que a gente acredita hoje, para se tentar o suicídio, obrigatoriamente ele tem que ter um transtorno mental. Não necessariamente só a depressão. Outras formas mais graves, em outras doenças, dentro da esquizofrenia, por exemplo, com alucinação auditiva, que a gente chama de alucinação auditiva imperativa, que é aquela voz te mandando cometer um determinado ato, se a voz mandar ele se matar, ele se mata. Então, a família tem o papel de ficar alerta, né? Alerta. E muito Viu importante. que o paciente teve uma mudança de comportamento, por menor que seja, é preferível pecar pelo excesso. Procura um serviço de saúde mental e, dentro disso, uma abordagem, uma busca e evitar o risco, evitar o ato, tá? Isso é o mais importante para a gente. Bacana, então a gente tem que levantar essa temática cada vez mais. É um projeto que a própria Organização Mundial da Saúde difundiu no aspecto global, chegou no Brasil recentemente e por meio do Centro de Estudos Psiquiátricos de Santos, o CEPS, que é a entidade ao qual o Dr. Miguel preside, e a própria Associação Brasileira de Psiquiatria, a qual o CEPS é filiado, acaba exercendo esse papel importante aqui na região da Baixada Santista e na região do Distrito 4.420 como um todo, por meio do projeto Setembro Amarelo. Doutor Miguel, fica à vontade para suas despedidas, algum lembrete final em relação ao Setembro Amarelo, algum evento que vai acontecer, ou algum fato relevante que remete ao projeto de prevenção do suicídio, fica à vontade. Fundamental, qualquer alteração de comportamento que leve a pessoa a sentir mais triste, mais fechada, mais isolada, tem que ser visto com muito carinho e muita atenção. Percebeu isso? Leve a um atendimento médico psiquiátrico. E o Setembro Amarelo, não vamos ficar em setembro, tá? Vai ser um projeto que, para trabalhar durante o ano todo. Setembro Amarelo é o foco maior. É o mês que a gente dá as mãos e faz a campanha acontecer nas ruas. Campanha. Legal, doutor Miguel, a gente agradece a presença dele, a gente manda um forte abraço a todos os colegas e companheiros do Rotary Clube de Santos Oeste, e muito importante lembrar, o doutor Miguel falou, 90% dos casos de suicídio são evitáveis, né? A gente consegue fazer o resgate do paciente ou daquela pessoa que está tentando ou está pensando em se suicidar. Então, é importantíssima a temática. Não escolhe endereço, não escolhe classe social, não escolhe bairro, cidade ou país. Pode estar ao nosso lado. Pessoal, estou muito atento ao Setembro Amarelo. O Dr. Miguel passou o endereço do site. Em breve, o novo ambiente web estará no ar para que todos obtenham informações e procurem ajuda médica especializada junto ao Serviço de Saúde Mental. Com essa mensagem importante, a gente encerra o programa Rotary na TV dessa semana, Distrito 4.420. A gente volta na semana que vem. Um forte abraço a todos. Valeu. Tchau. Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes.